Gente, eu acho que não está gravando a aula. Deixa eu só ver aqui. Eu coloquei para não gravar enquanto a gente. Deixa eu só ver aqui logo. Mas vocês estão entendendo? Então, assim, crianças que têm fenilcetonúria, elas ficam com essa incapacidade de degradar as proteínas. E aí, as proteínas que vêm da alimentação, elas começam a ficar acumuladas dentro das células dos indivíduos, dessas crianças. E aí, o que vai acontecer? Elas começam a desenvolver distúrbios neurológicos. Então, com o passar do tempo, elas vão, né, ficando com uma série de distúrbios neurológicos por conta do acúmulo dessas proteínas. Tá? Então, quanto mais cedo é diagnosticada a fenilcetonúria, melhor. E aí, de onde é que vem a fenilcetonúria? Como eu já falei para vocês, ela vem de uma mutação em uma proteína, em uma enzima, tá? Que a função dessa enzima é justamente degradar, fazer esse papel de degradação de proteína. Então, a partir do momento em que eu tiro essa enzima do cenário, a criança ela fica com essa incapacidade. E aí a alimentação rica em proteína que essa criança vai tendo, acaba sendo aí o agente agressor, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente viu que as agressões, a gente viu que nós podemos ter vários tipos de agente agressor. A gente viu que a gente pode ter vários tipos de agente agressor, né? E aí esse agente agressor, inicialmente, ele vai lesar a célula, vai provocar uma agressão. Essa célula, ela vai tentar se adaptar e ela consegue se adaptar até um certo ponto. Mas se esse agente agressor ele perdurar por muito tempo, o que acontece? Chega um momento em que a célula ela não consegue mais suportar aquele estímulo de intensidade agressivos que são constantes e aí ela acaba sendo lesionada, tá? Há um ponto em que essa lesão ela vai se tornar irreversível. Então, na aula passada, nós vimos que as lesões elas podem ser reversíveis e irreversíveis. E qual é a principal diferença delas? A reversível, ela vai ser justamente quando a célula está sofrendo aquela lesão e aí ela começa, né, a desenvolver todo um grupo de características morfológicas e funcionais que não são próprias dela, tá? A célula começa a ficar doente. Mas a partir do momento em que você retira esse agente agressor, a célula ela tende a voltar ao normal, tá? Bem, se você não tirar o agente agressor e se essa agressão ela se perdurar, a gente tem aí um caso de lesão irreversível. E no caso das lesões irreversíveis, chega um ponto em que, mesmo você retirando o agente agressor, a célula ela não consegue mais voltar ao normal, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje. As lesões, elas são irreversíveis e elas vão tender a evoluir para a morte celular. E hoje nós vamos estar estudando dois tipos de morte celular, a necrose e a apoptose. Hoje a gente vai estar dando mais ênfase à necrose, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai vendo a apoptose, tá bom? Na aula passada, nós vimos que as lesões... Eu estou querendo sair daqui. Na aula passada, nós vimos que as lesões, elas podem ser lesões reversíveis ou irreversíveis, né? As lesões reversíveis, vocês lembram quais são? Quais são as lesões reversíveis?
Gente, vocês não lembram quais são as lesões reversíveis? Nós vimos que nós vamos ter, dentro de um quadro reversível, nós vamos ter as degenerações. Ok, o que são degenerações? Gente, o que são as degenerações? Degenerações é quando ela tem um acúmulo de líquido, né, professora? Muito bem. As degenerações, na verdade, são quando as células elas têm um acúmulo. Pronto, tá? Então, isso é degeneração. Então, elas têm alguma alteração no metabolismo que possibilita o acúmulo de alguma substância. Geralmente, essa substância é alguma substância que já faz parte da composição bioquímica da célula. E aí a gente viu, por exemplo, no caso da degeneração hidro o quê? Bora aí olhar o caderno de vocês. Quando ocorre o acúmulo de água, qual é o tipo de degeneração que está acontecendo ali? Hidrópica. Muito bem. E quando ocorre o acúmulo de proteína? Hialina. Hialina. E quando ocorre o acúmulo de carboidrato? Glicogênio. Muito bem. E quando ocorre o acúmulo de lipídio? Gordurosa. Muito bem. Então, olha só, esses aí são os 4 tipos de degenerações. E se a gente for prestar atenção, essas degenerações, tá? Que são sintomas de uma lesão reversível, se você prestar atenção, ela se trata do acúmulo de substâncias que fazem, né, que já fazem são acúmulos de degenerações que já fazem parte ali do metabolismo celular. Se a gente for procurar lipídio, carboidrato, a gente vai encontrar tudo isso na membrana plasmática. Então, na membrana plasmática, por exemplo, nós vamos ter submersos lá moléculas de colesterol, que é um tipo de lipídio. A própria membrana plasmática, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, a membrana que faz parte ali das mitocôndrias, então todas elas são membranas, tá? Que têm na sua composição lipídios, tá? Então, quando a gente tem um caso de degeneração gordurosa, a gente vai ter o acúmulo de lipídios que está vindo justamente aí da degradação dessas estruturas. Bem, o que mais? Quando a gente tem um acúmulo de proteínas, e aí proteína eu nem preciso falar, porque dentro da própria célula a gente tem uma fábrica de proteínas, né? E aí nós temos a principal organela responsável por isso, que são os ribossomos. Então, os ribossomos estão relacionados com a síntese de proteína. Quando a gente tem uma degeneração provocada por carboidrato, carboidrato também é uma substância que a gente encontra com muita facilidade dentro da célula. Então, todas as degenerações tratam de acúmulos de substâncias bioquímicas dentro da própria célula. Mas vai chegar um momento em que você não retira o agente agressor e aquele estímulo ele permanece constante. E aí a gente evolui para uma lesão que é irreversível. E aí nós vamos ter 2 caminhos aqui para a lesão irreversível. Nós vamos ter a necrose e nós vamos ter a apoptose. E aí, nesse primeiro slide, gente, é basicamente assim o que eu quero que vocês entendam. É o diferencial entre esses 2 processos. Porque quando a gente fala em necrose e quando a gente fala em apoptose, é morte celular, tá? Então, quando a lesão é irreversível, essa lesão ela está caminhando para a morte, tá? Então, as células, né, elas já foram lesadas o suficiente para não conseguirem mais voltar à sua normalidade. Elas já foram aí... Tá, bora continuar aqui.
Espera só um pouquinho aqui, gente. Eu tô tentando tirar um pouco. Então, olha só. Vai ficar isso aqui no meio, tá? Então, olha só. No caso da apoptose, tá? O que é a apoptose, o processo apoptótico? O processo apoptótico, ele pode ser tanto um processo patológico como um processo fisiológico, tá? E ele ocorre geralmente em uma única célula. Então, a apoptose é o que a gente chama de morte celular programada, tá? Todas as células do nosso corpo, elas têm uma idade, tá? É como se fosse assim, é como se fosse a gente. Nós temos um dia de nascer e um dia de morrer, né? A célula é do mesmo jeito. Então, ela tem um dia de nascer, o dia lá em que ela se divide e origina uma célula nova, ela tem um tempo de vida e chega num certo momento em que ela já exerceu suas funções. Então, agora ela se programa para morrer, tá? E isso acontece com todas as nossas células. Então, por exemplo, 80% da poeira que está presente nas nossas casas vem de células mortas. Então, o tempo todo, o nosso corpo está produzindo células e para justamente substituir as células velhas. E essas células velhas, elas vão morrendo e vão, consequentemente, né, se desgrudando do nosso corpo, tá? Então, olha só, a apoptose, nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando, ele é um processo fisiológico, tá? Por exemplo, quando uma célula, todas as vezes em que uma célula ela vai se dividir, ela precisa duplicar o seu DNA. Só que esse DNA, ele precisa ser duplicado de forma correta. Então, para isso, durante o ciclo celular, a célula ela tem momentos de parada, que é justamente para que ocorra a checagem desse DNA. Então, depois que ocorre o processo de replicação, né, que é a fase S da mitose, lembra lá da nossa biologia celular, tá? Então, durante a mitose, nós vamos ter a fase 1, a fase S e a fase G0. E logo depois nós vamos ter as prófase, metáfase e por aí vai. Então, durante o momento lá da fase S, que é a fase de síntese, que é a fase em que está ocorrendo a replicação do nosso DNA, nós vamos ter os checkpoints. Então, esses checkpoints é justamente para ver se a célula se o DNA está sendo replicado de forma correta. Porque se ele tiver uma única mutação, tá? Em algum gene específico, essa célula nova, ela pode originar, né, fazer com que ocorra, pode perder o controle de proliferação e ela pode começar a se multiplicar de forma indefinida, originando os tumores, tá? Então, quando ocorre essa replicação do DNA, pessoal, que a célula ela percebe que ali ocorreu uma mutação, que a célula ela foi replicada de forma errada, ela se programa para morrer. Então, ela faz a apoptose, tá? E aí isso impede, consequentemente, que a gente possa desenvolver algo mais grave depois. Que a própria célula entende que esse processo de replicação do DNA ele foi feito ali de forma errada. Então, isso é um processo, a apoptose, isso é um processo fisiológico que acontece e está acontecendo o tempo todo. A apoptose, ela também pode ser um processo patológico, tá? Então, quando aí a gente tem a morte celular provocada por alguma doença, certo? Então, agora a gente vai aqui para o processo de necrose, que é o segundo tipo de morte celular. Então, a necrose, ela sempre vai ser um processo patológico, tá? Então, ela não tem nada de fisiológico. Se está ocorrendo necrose, é porque é um processo patológico. E a necrose, ela sempre se inicia em uma única célula e depois ela se espalha para o tecido. Então, a necrose, por mais que ocorra a morte de uma única célula, mas essa única célula, ela começa a promover ali a morte das células que estão ao redor dela, tá? Então, a gente acaba tendo ali a morte do tecido.
Eu costumo dizer que para a gente diferenciar melhor esses dois termos, apoptose e necrose, a necrose ela sempre vai ser a morte do tecido e a apoptose ela vai ser a morte de uma única célula, tá? Sendo que a apoptose ela está envolvida tanto no processo fisiológico normal e a necrose ela sempre vai estar envolvida no processo patológico, tá? Tudo bem até aqui? Então, essa é a principal ideia que vocês têm que separar as duas. Necrose é a morte tecidual e a apoptose é a morte de uma única célula. Então, vamos lá. Aqui tem exemplificando para vocês melhor como é que ocorre a apoptose. Então, a apoptose é a morte em que uma única célula vai sofrer contração e condensação de suas estruturas, fragmenta-se e é fagocitada por células vizinhas, como os macrófagos, por exemplo. Tá? Não ocorrendo o processo de autólise, e a gente já vai ver o que significa autólise. Então, a apoptose é um processo normal, como eu já falei para vocês. Então, quando a célula ela entra em apoptose, ela entende que por algum motivo ela precisa morrer, seja porque ela está com erro no DNA, seja porque ela já exerceu ali todas as suas funções, já deu ali o seu período de vida. Tá? Então, quando ela entende que ela precisa morrer, ela vai sofrer esses processos aqui de contração da condensação de suas estruturas. Então, as suas estruturas elas tendem a diminuir de tamanho, a se condensarem, e a própria célula ela começa a enviar sinais para que células relacionadas ao nosso sistema imunológico, como os macrófagos, cheguem lá e fagocitem essa célula, tá? Então, olha só voltando aqui, quando ela começa a se condensar, ela vai diminuindo de tamanho. E esse condensamento dessas estruturas vão provocar a formação de corpos apoptóticos. É como se a célula ela começasse a se fragmentar. E aí ela vai virando ali um monte de bolinhas, tá? Que são esses corpos apoptóticos. E aí os macrófagos, que são células relacionadas ao nosso sistema imunológico, chega, né, recebe essa sinalização de que essa célula está entrando em apoptose. Os macrófagos eles vão lá e eles começam a se alimentar desses restos celulares. Então esse daqui é o processo de apoptose. A célula ela tende a diminuir de tamanho e a se fragmentar, e ela vai ser fagocitada por outras células, certo? O processo de apoptose, para vocês que são dentistas, é muito importante, por exemplo, no processo de desenvolvimento do palato, tá? Que é o céu da boca. Então, quando o palato está se formando, ele inicia assim, olha, aqui eu tenho, né? As prateleiras palatinas, o céu da boca, que agora, né, nesse momento em que a gente já tem, sei lá, mais de 20 anos, 18 anos e tal, o nosso palato ele tá assim, ó, ele é uma prateleira, tá? O nosso céu da boca. Então ele tá dessa forma. Mas lá no momento embrionário, tá? Lá no período embrionário, ele era dessa forma, tá? Então, ele era separado, as laterais, né, as prateleiras palatinas eram separadas, e a língua ficava por cima dessas prateleiras, ficava aqui no meio, tá? Então, à medida em que vai ocorrendo o desenvolvimento embrionário, lá a partir da terceira semana, da quarta à sétima semana de desenvolvimento embrionário, as prateleiras palatinas elas vão se elevando, a língua que está aqui no meio vai abaixando, tá? E elas precisam se fundir, mas para elas se fundirem, essa camada de células que vai estar aqui na borda dessas prateleiras, elas precisam morrer. E aí elas entram num processo chamado de apoptose, tá? Quando a gente tem alguma mutação em algum gene nessas células que impede essa morte, né, dessas células, o que acontece? As prateleiras elas não conseguem se unir, tá? Então, eu preciso ter a morte das células presentes aqui na borda para que as duas prateleiras consigam se ligar e se fundir. Se não ocorrer a morte celular aqui na borda, não acontecer a apoptose,
esse processo de fusão ele não acontece. E aí ocorrem as fissuras palatinas, que é justamente quando o bebê nasce, tá? Com aquela fissura, aquela abertura no céu da boca. Tudo bem aqui? Então, isso é um processo fisiológico que ocorre aí com esse fenômeno da apoptose, tá? Então, aqui tem mostrando para vocês, olha só. Prateleira palatina, aqui de um lado, do outro, aí aqui ela vai se fechando. Mas para ela se fechar, a gente precisa ter a morte celular acontecendo aqui na borda de ambas as prateleiras, tá? Para que possa acontecer a fusão. Quando isso não ocorre, quando não ocorre morte celular, consequentemente, a gente tem a formação aqui da fenda palatina. Bem, e a necrose? A necrose, gente, é quando a morte celular ocorre em um organismo vivo e é seguida de autólise. Mas, professor, o que é autólise? Autólise é a degradação dos componentes da célula por enzimas da própria célula, que são liberadas por lisossomos e pode ser no indivíduo vivo ou morto, tá? Então, olha só, o que é a autólise? A autólise tem muito a ver com os lisossomos. E aí, eu chamo a atenção de vocês lá para o primeiro semestre, lá para a biologia celular do primeiro semestre, quando vocês estavam estudando organelas. Então, uma das organelas que vocês seguramente estudaram foram os lisossomos. Os lisossomos, eles são organelas, são bolsas que existem dentro das nossas células que têm a função de degradação, tá? Então, se eu for comparar a célula com um organismo vivo, ela seria como se fosse o sistema gastrointestinal do organismo. Ela fica responsável aí pela digestão celular. Então, tudo que entra dentro do nosso corpo, como por exemplo aqui, olha, essas partículazinhas, a célula está aqui. Aqui a gente tem uma bactéria, tá? Que essa célula aqui englobou. E aí essa bactéria, gente, ela já entra dentro de uma bolsa. Logo em seguida, a gente vai ter aqui as vesículas de lisossomos, e esses lisossomos eles vão fazer o quê? Eles vão, né, se juntar a essa bactéria, e como os lisossomos eles são uma bolsa cheia de enzimas que são responsáveis pela degradação de proteínas, de ácidos nucleicos como RNA e DNA, de carboidratos, de lipídios, de fosfolipídios, de sulfatos. Então, é como se fosse uma bolsa de enzimas que vão lá e vão degradar as bactérias e qualquer corpo estranho que entre dentro da célula, tá? Então, essa é a função dos lisossomos, degradação. Então, dentro dos lisossomos, nós vamos possuir essas enzimas aqui, que são as chamadas hidrolases ácidas. Então, dentro aqui do processo de autólise, o que a gente vai ter? A gente vai ter justamente essa perda de controle dos lisossomos sobre essas enzimas. Então, essas enzimas, né, que num estágio normal da célula, elas vão estar ali presas dentro dessas bolsas, né, que são os lisossomos, no processo de autólise, essas enzimas elas saem dos lisossomos e elas começam a degradar tudo que tiver ao redor. Então, elas começam a degradar tudo que tiver aqui dentro do citoplasma, tá? Então, elas vão degradar aqui as mitocôndrias, degradam o retículo endoplasmático, tá? Vão degradando tudo, certo? E aí, a célula, ela começa a ficar com esse aspecto aqui, olha, de tunefação. Ela começa a inchar. A gente tem aqui a tunefação, por exemplo, do retículo endoplasmático. E também a tunefação das mitocôndrias, ou seja, começa a ficar tudo cheio. Por quê? Vocês lembram que eu falei na aula passada que o retículo endoplasmático ele funciona como se fosse assim, um armazém de cálcio, né? Então, quando a célula tem algum problema, né, com esse controle de entrada e saída de cálcio, a gente começa a ter muito acúmulo de cálcio dentro da célula. E isso começa a provocar esse estágio aqui de tunefação. Aí, se você não retira esse agente agressor que está provocando esse efeito, essa lesão ela passa a ser progressiva.
E aí começa, então, a ter a ruptura da membrana plasmática, das organelas, do núcleo e a liberação de todo o conteúdo citoplasmático, né, para o meio extracelular. Mas por que liberou tudo aqui? Por que teve degradação? Porque lembra lá dos lisossomos, eles liberaram as suas enzimas, as enzimas começaram a degradar tudo que tinha aqui dentro da célula, organelas, tudo, proteínas, e aí até que chegou o momento em que essas enzimas começaram a degradar a membrana plasmática dessa célula. Então, quando ela faz isso, o que começa a acontecer? Essas enzimas que estão aqui presentes começam a ir para o meio extracelular e começam então a degradar a membrana e as estruturas de outras células vizinhas. Vocês estão entendendo? As células que estão ali ao redor também começam a sofrer com essa agressão que ocorreu ali, só naquela célula. Vocês entenderam esse processo de autólise? E vocês estão entendendo aqui como é que ocorre a necrose? Pode falar. Sim, professor. Tá tranquilo? Uhum. Então, olha só. A agressão sofrida pela célula ela vai ser suficiente para interromper a produção de energia e a síntese celulares. Por quê? Porque a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia, ela vai estar com aquele efeito de tumefação, ela vai estar toda inchada. E, consequentemente, ela não vai conseguir estar produzindo ali suas moléculas de ATP, que são usadas como moeda energética dentro das nossas células. Os lisossomos, eles perdem a capacidade de conter ali as suas enzimas, como eu já falei. As enzimas desses lisossomos, elas são liberadas para o citoplasma, e nos citoplasmas elas são ativadas pela alta concentração de cálcio que vai estar lá dentro. E aí a gente começa a ter um processo de digestão celular que está ocorrendo ali dentro da célula, tá? Essa daqui são as enzimas que vão estar aqui presentes dentro das vesículas de lisossomos, tá bom? Então, proteases, todas elas são hidrolases, tá? As proteases vão estar degradando proteínas, lipases, lipídios, glicosilases, são enzimas responsáveis pela degradação de carboidratos, ribonucleases e desoxirribonucleases vão ser enzimas responsáveis pela degradação de moléculas de DNA e RNA, tá? Então, até o nosso DNA e os RNAs que estão presentes dentro das células são afetados quando a gente tem um processo de necrose. Por isso que esse processo ele é completamente irreversível, tá? E aí vocês estão vendo, ele começa em uma única célula, e à medida que essa única célula ela começa a ser digerida, e essas enzimas elas saem e começam a digerir as células que estão ali adjacentes, tá? E aí a gente começa a ter uma reação em cadeia, e consequentemente o tecido ele vai morrendo. Então, assim, nós vamos falar hoje basicamente das características macroscópicas e microscópicas da necrose, tá? Então, a gente vê aqui como característica macroscópica, quando o tecido está morrendo, nós vamos ter alterações morfológicas. E aí, essas alterações morfológicas, macroscópicas, é aquilo que a gente consegue ver a olho nu. Então, por exemplo, nós podemos ter a diminuição da consistência e elasticidade devido à lise dos constituintes celulares, tá? Então, olha só, nós vimos que, por exemplo, os nossos tecidos são muito ricos em colágeno, em elastina, que são proteínas que são responsáveis por dar elasticidade. Mas num processo de necrose, o tecido, ele geralmente vai perdendo essa característica de ser elástico, porque a gente tem a degradação dessas proteínas. Então, o tecido ele começa a ficar com um aspecto quebradiço, tá? Então, esse processo, essa característica, ela é facilmente visível no fígado e nos pulmões. Quando uma simples compressão, um simples apertar desse tecido, vai fazer com que haja uma quebra desse tecido, tá?
Então, esse tecido ele acaba sendo quebrado, porque ele não é mais um tecido elástico. Essa proteína ela foi degradada. Muitas vezes o tecido ele não consegue nem suportar o próprio peso. Então, em vísceras que são necróticas, quando você pega elas e você sustenta elas para cima, você levanta, como elas perderam a elasticidade, elas não conseguem sustentar o próprio peso. E aí elas vão se quebrando, tá? Já falei para vocês do pulmão, né? Aqui das vísceras. Agora a gente vai para outro tipo de alteração, que são as alterações de cor. Então, as alterações de cor, dependendo do tipo de necrose que vai estar acontecendo, o tecido ele pode ficar roxo, o tecido ele vai ficar pálido, o tecido ele vai ficar vermelho. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, uma alteração de cor que caracteriza um infarto branco ou também chamado de infarto anêmico ou isquêmico, tá? Então, olha só, é o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo que essa daqui é a coloração normal do baço, tá? Mas como aqui eu tenho uma área de necrose, e essa necrose ela foi provocada por quê? Por um processo anêmico ou isquêmico, significa que ocorreu alguma obstrução na artéria que vai estar levando o sangue para esse órgão, tá? E aí, como ocorreu uma obstrução, o sangue ele não conseguiu chegar aqui. E aí essas células elas começaram a desenvolver um processo de necrose por conta da ausência de oxigênio e de nutrientes que eram levados para o sangue, tá? E aí ele vai ficando com essa coloração aqui. Então vamos ver aqui direitinho, olha só. Então no infarto branco, anêmico ou isquêmico, tá? A área de necrose, de coagulação isquêmica, que é essa daqui que vocês estão vendo, ela é ocasionada por hipóxia letal local. Lembram que a gente falou sobre hipóxia? Hipóxia é quando há uma baixa quantidade de oxigênio. Anóxia é quando há uma completa ausência de oxigênio, tá? Então, aqui a gente tem um caso de hipóxia local. Em território com circulação do tipo terminal, a causa é sempre arterial, tá? Então, é quando ocorre uma obstrução em alguma artéria e aí o sangue ele não consegue mais chegar àquela região do órgão, tá? Então, o órgão mais comumente lesado são os rins, o baço, o coração e o cérebro. Então, esses aqui são órgãos de circulação terminal. E eles geralmente são os órgãos que são mais acometidos por esse tipo de necrose, tá? Necrose que tem essa característica aqui. Bem, geralmente o órgão ele fica com a coloração esbranquiçada, como vocês estão vendo aqui. Ocorre a tumefação, fazendo saliência na superfície do órgão ou na superfície do poste, tá? Então, como ele não está mais recebendo nem oxigênio, nem sangue, as células elas começam a ficar, né, em estágio de tumefação, elas começam a inchar, tá? E aqui são os órgãos que são mais acometidos, rim, baço, coração e o cérebro, certo? Então, essa daqui é um tipo de necrose em que há a alteração de cor. Aqui, por exemplo, pessoal, é um tipo de necrose, nós vamos ver isso mais na frente, que a gente vai ter vários tipos de necrose. Essa necrose aqui, que tem esse tipo de alteração de cor, é chamada de necrose de coagulação isquêmica, tá? Necrose de coagulação, na verdade, tá? É provocada aqui pela isquemia. Bem, outro tipo de outra alteração macroscópica que a gente observa num órgão que está em necrose, que envolve alteração de cor, num caso, por exemplo, de infarto vermelho, ou também chamado de infarto hemorrágico. Veja que aqui a gente tem um infarto branco, ou anêmico, ou isquêmico, que é quando ocorre a ausência de sangue naquela região. Aqui a gente já vai ter um infarto vermelho ou hemorrágico. O infarto vermelho ou hemorrágico, como vocês estão vendo aqui, olha só,
nesse caso de infarto pulmonar, ele vai ocorrer também por hipóxia letal no local, tá? Em território com circulação preferencialmente do tipo dupla. Geralmente, esse tipo de infarto aqui, ele ocorre quando há a obstrução tanto da artéria como também da veia, tá? Então, a oclusão, tanto arterial como venosa, vai causar esse tipo de infarto. E ele vai ser vermelho por quê? Porque ocorre um extravasamento de sangue, tá? Naquele local. Então, e aí ele vai ficando com esse aspecto aqui hemorrágico, tá? Então, essa figura aqui, ela vai mostrar melhor para vocês, olha. Aqui a gente tem um AVC isquêmico. O que é um AVC? Acidente vascular cerebral. Então, a gente tem aqui duas situações de AVC. Um AVC que é o isquêmico, que ele vai provocar uma necrose, mais uma necrose em que o tecido ele vai ficar mais esbranquiçado, uma necrose branca, né? E um AVC hemorrágico, onde a gente vai ter, olha só, uma maior pigmentação aqui na área em que ocorreu necrose. Mas por quê? Como eu já falei para vocês, no AVC isquêmico, nesse caso aqui deixa eu ver aqui, no AVC isquêmico, tá? A gente vai ter um coágulo bloqueando. A gente vai ter a formação de um trombo ou coágulo, tá? Que vai impedir a chegada do sangue até aquele tecido. E aí aquele tecido ele começa a sofrer com uma falta de sangue, de oxigênio, de nutrientes que o sangue poderia estar levando para essa região. O que começa a acontecer aqui? A falta de sangue vai fazer com que essas células aumentem de volume e fiquem esbranquiçadas, tá? No AVC hemorrágico, ocorre a ruptura do vaso. A ruptura do vaso sanguíneo vai fazer com que esse sangue também não chegue como deveria chegar às células, tá? E aí a gente tem um derramamento de sangue nessa região. Então, o sangramento ele ocorre dentro ou ao redor do cérebro, certo? E aí, consequentemente, essa área aqui, por exemplo, que seria irrigada, que receberia todos os nutrientes, oxigênio e nutrientes que o sangue estaria levando, não vai mais receber. Por quê? Porque o sangue ele foi derramado todo na parte, né, de fora da célula. E não está ali dentro dos vasos para que todos os nutrientes e oxigênios pudessem ser absorvidos por essas células. Então, aqui só para vocês verem a diferença entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico. E ficar mais claro esses conceitos aqui de um infarto vermelho ou hemorrágico, ou um infarto branco ou anêmico, tá? Então, pode acontecer, gente, a necrose por alteração de corpo dessas duas formas, tá? E aí, ao observar o tecido, você consegue identificar, de acordo com a coloração e o tamanho do tecido, né, o aspecto que o tecido vai estar, qual é ali mais ou menos o tipo, aliás, o mecanismo em que aquela necrose ela pode estar acontecendo, né? Você pode ter uma clareza melhor do que aconteceu naquele tecido. Nós vamos ter também, olha, de alteração morfológica que são observadas nas necroses, o que acontece, por exemplo, na necrose do tipo caseose, tá? Então, nesse tipo de necrose, ele vai ocorrer em pacientes que têm tuberculose. E aí, a presença dessa bactéria, ela provoca, né, no tecido, nos pulmões, esse aspecto de massa de queijo esbranquiçada, tá? E quebradiço. Então, essa massa de queijo, esse aspecto em que o tecido ele vai ficando, também é uma característica morfológica que pode ser um indicativo, né, do que provocou a necrose, ou de qual tipo de necrose. Vejam que eu mostrei para vocês, por exemplo, olha, isso aqui é um infarto pulmonar,
E aqui também é uma necrose. Aqui também é uma necrose do pulmão, mas olha, já tem outro aspecto. Então, quando a gente pega um tecido e observa essas alterações macroscópicas que vão aparecendo nesse tecido, isso vai te dando pistas, né, para que você entenda o que aconteceu nesse tecido e consiga identificar aí o fator etiológico, né, o que provocou essa necrose. Nós vamos ter, por exemplo, aqui na sífilis, né, a necrose do tipo gomosa. Essa necrose ela vai dar assim como se fosse um aspecto de goma, tá, no tecido que foi necrosado. E aqui a gente vai ter um tipo de liquefeito, que é a chamada necrose por liquefação. É essa região aqui, ó. O tecido ele fica assim com um aspecto de gelatinoso, semifluido, tá? Porque ele foi essa região do tecido que morreu. Então, gente, assim, cada tipo de alteração dessa, como eu já falei, vai dar pistas para o potencial agente etiológico, o que pode ter causado a necrose, tá? Então, quando a gente pega um tecido que foi necrosado, a gente vai observando essas variações de cor, variação de tamanho, tá? E aí você vai começando a ter uma melhor compreensão do que pode ter acontecido naquele tecido. Bem, isso é o que a gente consegue ver macroscopicamente. Mas a necrose, ela também envolve alterações microscópicas. E aí nós vamos ver algumas delas que vão estar acontecendo principalmente no núcleo e no citoplasma, tá? Então, quando a gente fala de aspectos microscópicos, é aquilo que você pega, aquela partezinha fininha do tecido necrosado que você pega, fixa na lâmina e observa no microscópio. E quando você vai observar no microscópio, você precisa observar esses dois componentes. Como é que está o núcleo, tá? Qual é a situação do núcleo e qual é a situação do citoplasma da célula. Então, vamos lá. Aqui é só uma observação para vocês, tá? Então, em alterações decorrentes do processo de autólise, e aí a gente já sabe o que é autólise. Autólise é o processo de necrose, tá? Que ocorreu justamente por causa da degradação da célula, das estruturas celulares, por conta aí da liberação das enzimas dos lisossomos aí da própria célula. Então, isso é o que caracteriza a necrose. Então, as alterações decorrentes do processo de autólise só podem ser observadas algum tempo após ter ocorrido a morte celular. Se a morte celular ocorre muito rápida e o tecido ele é fixado rapidamente, não consegue se observar as lesões necróticas a nível microscópico. Tem um exemplo aqui, a gente tem um infarto fulminante do miocárdio, que ele vai tendo todo um tempo, tá, gente? Então, a gente só vai conseguir, né, observar as alterações microscópicas depois de um tempo em que esse tecido ele foi infartado. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem alguém com o microfone. Tem. Vocês sabem onde é que eu devo ir aqui para desligar o microfone de todo mundo? Gente, quem tiver com o microfone ligado, só desliga, tá? Eu não consigo ver aqui. Já foi desligado, professora. Tá bom, tá bom. Então, vamos só continuar aqui, tá? Olha só. Olha só. Então, assim, quando a gente vai lá no microscópio, né, nas nossas aulas práticas, se Deus quiser, quando a gente for observar as alterações microscópicas, nós
temos que identificar 3 padrões no núcleo, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que pode estar acontecendo no nosso núcleo, no núcleo das nossas células, quando essas células estão em necrose. Então, existem, olha só, 3 padrões básicos, 3 características básicas que podem estar ocorrendo, tá? Então, a primeira delas é a chamada picnose, tá? Que é quando ocorre a redução de volume e o aumento da basofilia com a homogeneização do conteúdo, contração nuclear, mais condensação da cromatina. Ótimo, vocês entenderam tudo, né? Ótimo. Próximo slide. A picnose, gente, é quando, olha só, o núcleo, eu não coloquei aqui um núcleo normal. Olha só, mas a picnose é quando ocorre a diminuição do volume do núcleo, tá? Então, o volume do núcleo ele vai diminuindo, geralmente ele se transforma, ele tem uma afinidade maior por corantes do tipo basófilo, certo? Então, existem corantes em que a gente utiliza para colorir o tecido, que são os corantes acidófilos e os corantes basófilos. Então, quando o núcleo ele vem de um tecido que é necrosado, ele fica um núcleo com afinidade a corantes mais basófilos, tá? E isso vai te dar uma cor específica. Então, além disso, ele vai diminuir de tamanho. Por que ele diminui de tamanho? Porque o nosso DNA, ele começa a ficar todo condensado, tá? Então, o nosso DNA dentro do nosso núcleo, se vocês forem olhar agora, né, pegar uma célula do nosso corpo, o núcleo ele vai estar com o volume bem aumentado. Porque o nosso DNA, e aí não tem nada para eu exemplificar para vocês. Mas o nosso DNA, vocês sabem que eles são uma sequência, né, de um monte, acho que são mais de 30 milhões, bilhões, sei lá, de pares de base. Então, é como se eles fossem um fio. Tem aí várias informações. E esse fio, né, de informações, ele está sendo constantemente, essa fita dupla de DNA que a gente tem no interior das nossas células, ela constantemente está sendo separada, né, e ligada novamente, para que ocorram os processos de replicação e transcrição dos nossos genes. Então, o nosso núcleo, ele está assim, não está inchado, né? Mas ele está no seu volume normal, porque todo o seu DNA está lá envolvelado, tá? Está todo bagunçado. Quando a célula ela vai se dividir, ela entra num processo chamado de condensação dos cromossomos. A cromatina começa a se condensar. E aí, a gente começa a observar o nosso DNA em forma de cromossomo, porque ele começa a se organizar e aí ele fica naquela forminha de X que a gente conhece, que está tão presente nos livros. Tem uma fase do ciclo celular que é muito boa da gente visualizar esse tipo de formação do nosso DNA, né? De formação do nosso DNA, que é a metáfase. Então, na metáfase, você consegue observar todo o nosso DNA em formato de cromossomo, todo organizado em forma de cromossomos, e eles vão estar assim, em forma de X, tá? Mais ou menos em forma de X, H, enfim. Bem, quando a célula está passando por um processo de necrose, esse DNA ele começa a se condensar, começa a se organizar novamente. Consequentemente, o núcleo ele vai ficando menor, tá? Então, a gente tem esse processo de picnose, que é justamente essas características que vocês estão vendo. Então, a gente tem o aumento da basofilia, o núcleo ele vai diminuir de tamanho, tá? E a gente tem aqui a condensação da cromatina, que é justamente quando ele se organiza. E aí, se o DNA está organizado, ele começa a ocupar menos espaço. Consequentemente, o núcleo ele diminui de tamanho, tá? Bem, nós temos um segundo tipo de alteração nuclear que pode estar acontecendo, que é a cariólise, que é quando ocorre a digestão da cromatina. E aí, nesse processo,
né, ocorre a ausência no núcleo das células. As células elas ficam sem núcleo. Por que ora? Por que está sem núcleo? Porque todo o DNA que está lá dentro, que estava lá dentro, ele foi digerido. Lembra que uma das enzimas, né, que está presente nos lisossomos são as nucleases, tá? Nós temos dois tipos de nucleases lá dentro dos ribossomos. As ribonucleases, que são enzimas responsáveis por degradação do RNA, e as desoxirribonucleases, que são enzimas responsáveis pela degradação do DNA. Então, quando o lisossomo ele não consegue mais conter essas enzimas, o que acontece? Ele libera essas enzimas para o citoplasma, consequentemente, essas enzimas elas chegam até o núcleo e elas vão degradando, né, todo o DNA, tá? Vão digerindo, diluindo todo o DNA. E aí, consequentemente, se não tem DNA lá, não vai ter, né, o que os corantes vão ter afinidade. Os corantes que a gente coloca lá para tratar a lâmina, vai ficar assim sem ter onde colorir, porque não vai ter DNA para ser colorido. Então, é isso daqui que a gente observa em uma célula necrótica que está nesse processo de cariólise, que é quando ocorre a perda aqui da membrana da carioteca e a diluição do DNA, do nosso material genético, tá? Bem, nós vamos ter esse terceiro fenótipo aqui, que é a cariórese, tá? Que é quando ocorre a fragmentação e a dispersão do núcleo no citoplasma. Então, olha o que acontece aqui. O núcleo, ele vai ser todo fragmentado e ele vai ser disperso no citoplasma. Então, você consegue ver pedaços da cromatina do núcleo ali dispersos, tá? Bem, numa lâmina, como é que essas três alterações nucleares, elas vão se comportar? Elas vão estar assim, olha. Então, quando o núcleo está num estado de picnose, olha só como ele vai ficar. Eu vou voltar a figura aqui para vocês verem. Olha só. Então, o núcleo está nessa conformação, um pouco menor, tá? E aí, é isso daqui que a gente observa. Aqui a gente vai ter um núcleo em picnose. Então, vejam que esse núcleo, ele está um pouco menor do que o núcleo normal. E aí, eu não estou vendo nenhum núcleo, né, de tamanho normal aqui para mostrar para vocês. Mas aqui é um núcleo em picnose, tá? Aqui é um núcleo em cariólise. Percebam que o que é um núcleo em cariólise? É quando ocorreu já a digestão do material genético, né? Quando ocorreu a digestão aí da cromatina. Então, observam que aqui, olha só, o corante está fraquíssimo. Se eu for observar, for comparar o nível de coloração da cariólise com a picnose e a cariórese, a gente percebe que aqui, olha só, o corante está bem mais fraco, porque aqui a gente já tem aí um nível de ausência de material genético. Quando a gente vai observar uma lâmina em que o núcleo está no estado, né, de cariórese, olha o que acontece. A gente começa a perceber aqui vários vacúolos, tá? Dentro do núcleo, a gente percebe que aqui existe uma delimitação e aqui a gente percebe que esse núcleo está em, né, existem vários fragmentos, tá? Quando a gente vai observar uma lâmina, pessoal, no citoplasma, geralmente a gente observa, deixa eu pegar esse daqui, ó. Geralmente a gente observa, eu não sei se eu tenho outra foto aqui, não vou não. Geralmente, pessoal, essa parte aqui mais rosada que está aqui ao redor, ela é o citoplasma, tá? E essa parte mais roxinha, ela é o núcleo das nossas células. Então, aqui a gente vai ter, ó, um núcleo, aqui é outro núcleo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, tá? E essa parte mais rosada que está aqui ao redor é justamente o citoplasma celular, tá?
Aqui, por exemplo, a gente tem uma região de citoplasma, aqui, tá? Mas aqui, por exemplo, está sem núcleo, aqui também. Certo? Então, essa parte mais rosadinha é a parte onde fica o citoplasma dessas células, tá? E essa parte mais escura é onde fica o núcleo. Então, essas aqui são as alterações do tipo, né, microscópico. Bem, nós temos alterações também citoplasmáticas, só que eu não coloquei nenhuma figura. Então, dentro das alterações citoplasmáticas, nós vamos ter o aumento da acidofilia citoplasmática. Então, lembra que o núcleo ele vai perdendo a capacidade de ficar, né, basófilo, tá? Vai diminuindo essa capacidade. E se a gente for observar no citoplasma da célula, a gente vai ter o aumento da acidofilia. Então, as células elas tendem a ficar mais ácidas, tá? Isso por quê? Por conta aí do desacoplamento do ribossomo. O ribossomo, pessoal, ele é uma importante organela responsável pela produção de proteínas. E o ribossomo ele é formado de duas subunidades, tá? Ele é formado de uma subunidade maior e uma menor. E aí as duas elas ficam encaixadas uma na outra. Então, nessa conformação, o ribossomo ele consegue sintetizar proteínas, tá? Traduzir aí os RNAs mensageiros e formar aí as proteínas. Mas quando essa subunidade se desacopla, tá? A gente não tem mais a síntese de proteína acontecendo, certo? E isso vai fazer com que ocorra o aumento aqui da acidofilia, tá? Dentro do citoplasma, ele vai ficar mais ácido. Ocorre a diminuição de RNA no citossol, o aumento do ácido lático e a desnaturação de cadeias peptídicas com incremento de cargas negativas. Ou seja, a célula que ela começa a entrar em colapso, né? Começa a ter degradação de proteínas, começa a ter degradação de RNA mensageiro, de RNAs, tá? De forma geral. O núcleo outra característica do citoplasma celular é que vai ocorrer aqui a chamada granulação citoplasmática. Granulação citoplasmática porque a impressão que dá é que o citoplasma ele vai ficando cheio de glânulos, tá? Cheio de esferas granulosas. Isso é devido à tumefação e posterior ruptura das organelas, principalmente das mitocôndrias e do retículo endoplasmático. Então, lembra que a tumefação ela é um processo em que ela vai fazendo com que aquela organela vá inchando. Vai chegar um momento em que essa organela ela não aguenta e aí ela acaba explodindo, tá? E aí a gente começa a ter a formação de vários pedaços de organelas que vão ficar espalhados pelo citoplasma. E isso vai dar esse aspecto granuloso, tá? Outra coisa que vai acontecer também nesse citoplasma é que vai ocorrer a homogeneização citoplasmática, com a lise das organelas, a coagulação de proteínas, vai ocorrer aí a formação de uma massa opaca e acidófila, que é vista principalmente nas necroses coagulativas, que é um tipo de necrose que a gente vai ver mais à frente. Então, assim, todas as proteínas começam a se desnaturar, tá? As organelas, elas começam a se desfazer e a formar os glânulos. Então, começa a ter uma espécie de sopa ali dentro da célula, tá? E aí, isso vai fazer com que haja essa homogeneização citoplasmática, que é tudo assim, junto e misturado. Ocorre também a ruptura da membrana celular. E aí, isso faz com que haja a liberação do material intracelular, principalmente das enzimas lisossomais. Lembra que se a célula está entrando em necrose, é por conta desse descontrole aí dos lisossomos. E aí, esses lisossomos foi quem liberaram aí as suas enzimas. Essas enzimas lisossomais foi quem fizeram a digestão das organelas e das proteínas dentro do citoplasma celular. E quando essas enzimas lisossomais, elas conseguem finalmente chegar até a membrana das células, elas começam a degradar essas membranas, até que começa a ocorrer toda a ruptura, né, dessa membrana, e aí ocorre a liberação
do material citoplasmático que já está todo digerido, certo? Então, aí, olha, isso vai formar uma massa indistinta, eosinófila e homogênea, vista principalmente em necrose de gaseificação. Esses aspectos aqui são os aspectos microscópicos da necrose que vão estar ocorrendo no citoplasma, tá? Eu só quero que vocês entendam mais ou menos como esses processos eles ocorram, porque a gente vai começar a estudar os tipos de necrose. E aí, em cada necrose, a gente vai ter uma característica dessa que vai se sobressair. Por quê? Porque, assim, a necrose, né? Cada comportamento desse que vocês viram aqui, que pode acontecer no núcleo, que pode acontecer no citoplasma, ou que pode acontecer na morfologia da célula em geral, isso vai ser muito dependente do tecido, tá? Então, tipos de necrose que acontece, por exemplo, no tecido, no cérebro, que é um tecido rico em lipídios, né? É um tipo de necrose que vai acontecer diferente, por exemplo, no coração, que é um tecido mais muscular. Na verdade, é um tecido muscular, entendeu? Então, a necrose, o tipo de necrose vai depender do agente etiológico, daquilo que provocou a necrose e do tipo de tecido, tá? Em que essa necrose está sendo instalada. Bem, aqui a gente já tem as alterações da célula como um todo, né? Então, como um todo, como é que essa célula vai ficar? Então, assim, quando a célula vai em necrose, a gente começa a ter o desaparecimento dos limites celulares. Ora, tu tem uma célula assim que ela era redondinha, tá? Ela era bonitinha, redondinha. O que delimita a célula daquela forma? A membrana plasmática. Se você olhar para dentro da célula, você vai ver que tem várias organelas lá. Todas as organelas vão ter a sua forma. Lá, mais ou menos no meio da célula, você vai ver que tem um núcleo. E esse núcleo, ele também vai ter sua forma. Então, a partir do momento em que tudo dentro da célula começa a ser digerido pelas enzimas lisossomais, a célula vai, evidentemente, perdendo a sua forma, tá? E perdendo, consequentemente, a sua delimitação. Então, aquela membrana celular que envolvia toda a célula e que segurava ali todo o citoplasma celular, como ela foi digerida, ela não existe mais. Então, a célula ela tende a perder essa delimitação, tá? Você olha microscopicamente, você já não consegue mais diferenciar ali dentro aonde é que está uma célula, onde é que está outra, onde é que está outra, porque o tecido começa a ser todo digerido, tá? Quando a gente começa a falar em necrose, é uma coisa que vocês têm que ter em mente que a necrose, embora ela aconteça comece em uma única célula, mas à medida em que eu tenho a extrapolação, né, o extravasamento das enzimas lisossomais dessa célula que foi acometida, quando essas enzimas elas começam a sair de dentro do citoplasma e começam a alcançar as células vizinhas, a gente começa a ter uma reação em cadeia, porque as enzimas lisossomais dessa célula aqui vão atacar essa célula aqui do lado, que também vai morrer, porque ela começa a ser atacada por enzimas que vão digerir as suas membranas, né? Vão digerir as suas organelas, consequentemente, os lisossomos dessa célula aqui também começam a liberar as suas enzimas, então a gente começa a ter uma reação em cadeia. Além do mais, que o agente agressor que está agredindo essa célula aqui, como a gente viu, por exemplo, no caso das isquemias, né, a isquemia, a hemorragia branca e a vermelha, o agente agressor que está acometendo essa célula aqui também está acometendo as células vizinhas, tá? Então, a gente vai ter ali um acometimento, o mesmo agente agressor agredindo todo o tecido, né? Toda uma região daquele tecido, tá? Bem, a gente tem aqui a perda de coloração diferencial devido à diminuição da basofilia nuclear, o desaparecimento das células como estruturas, podendo, no entanto, ocorrer destruição completa das células, o arcabouço tisular produzindo espaços vazios,
em algumas formas de necrose policoativa ou em uma massa homogênea, enfim, né, permitindo ainda o reconhecimento histológico do órgão apesar da necrose. É o que ocorre, por exemplo, nas necroses de coagulação. Gente, aqui a gente vai ter os principais agentes agressores, tá? O principal agente agressor que vai estar aí promovendo as necroses, né? E aí nós vamos ter o primeiro tipo de agente agressor é quando ocorre a redução de energia por obstrução vascular, isquemia, anóxia e inibição dos processos respiratórios. Na verdade, aqui é a ação do agente agressor, tá? Então, a gente vai ter o agente agressor, e esse agente agressor, para ele estar induzindo um processo de necrose, ele vai ter que estar interferindo em pelo menos um desses pontos aqui, tá? Que são 4. Então, primeiro ponto, esse agente agressor, ele vai ter que provocar um processo, né, de isquemia e anóxia, tá? Que é justamente a isquemia quando o sangue ele não consegue chegar até aquele órgão, e a anóxia quando a gente tem a ausência de oxigênio naquela região do órgão, tá? E com isso a gente começa a ter a inibição dos processos respiratórios. Nós vimos que isso aqui pode acontecer em casos de degeneração hidrópica, né? Quando a gente tem aí o comprometimento das bombas de sódio e potássio, o comprometimento das mitocôndrias, a célula ela para de produzir ATP, e aí, se ela não produz ATP, a gente começa a ter o comprometimento dessas bombas, a gente começa então a ter o acúmulo de sais dentro da célula, tá? O acúmulo de sais dentro dessa célula vai fazer com que, consequentemente, haja um aumento da osmose e por aí vai. A gente tem também, olha só, a produção de radicais livres, tá? É outro ponto de ação aqui dos agentes agressores. Os radicais livres são moléculas instáveis que, quando entram no nosso corpo, eles acabam desestabilizando moléculas estáveis, tá? Então, uma membrana plasmática que está lá bonitinha, né? Está na sua conformação normal. Quando chega um radical livre, quando chega assim, uma chuva de radicais livres, esses radicais livres eles começam a atacar a membrana, tá? Criando danos, certo? Outro agente agressor é a ação direta sobre as enzimas, agentes químicos e toxinas. Então, isso daqui é importante, é o que acontece também lá nos lisossomos, onde a gente vai ter aí a produção, né, a liberação de enzimas, tá? Muitas vezes a gente pode ter aqui a ocorrência de agentes químicos e toxinas que podem vir também no meio extracelular, de fora da célula. A gente vai ter também outro tipo de ação aqui, que é uma ação direta à membrana citoplasmática da célula. Então, se ocorre danos à membrana citoplasmática da célula e se ocorre danos ao nosso DNA, tá? Provavelmente a gente vai ter aqui um processo de morte celular acontecendo, tudo bem? E aí a gente vai ter aqui alguns tipos de necrose. Na verdade, esses aqui são os tipos de necrose, tá? Então, dependendo do tecido em que ela vai estar ocorrendo e dos aspectos macroscópicos, microscópicos e do agente etiológico que vai estar causando essa necrose, ela vai ser classificada nesses 6 tipos, que eu acho melhor a gente ver eles na próxima aula, certo? Então, a gente vai ter aqui tipos de necrose de coagulação, tipos de necrose de liquefação, tipos de necrose, né, que é gaseosa, o tipo de necrose gangrenosa, tipo de necrose gordurosa e a fibroide, tá bom? Então, essas aqui são as necroses que a gente vai estar estudando na próxima aula, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, certo? Eu vou ver quem são as pessoas que estão participando da aula e a gente vai tentar interagir mais, até porque são 4 horas de aula
para não ficar uma coisa muito cansativa, tá? Porque eu acho que se eu ficar falando aqui por mais tempo, vocês não vão ficar tão ligados aí. Então, eu queria que vocês tirassem as dúvidas comigo de alguma coisa que vocês tivessem agora. E aí? Pessoal, eu vou pausar aqui a gravação, né? Para a gente não.
Já, gente. Podemos? Eu vou começar, tá? Então, olha só. É, podemos começar? Pessoal, a anóxia. O que é a anóxia? A ausência de oxigênio? Ausência de oxigênio. A isquemia. O que é um processo isquêmico? Interrompimento da circulação sanguínea ocasionado pela obstrução do vaso. Exatamente. Então, a isquemia é quando ocorre a obstrução do vaso e aí o sangue ele não consegue mais passar. E a hipóxia? O que é hipóxia? Diminuição do oxigênio. A anóxia é a completa ausência de oxigênio, né? O azinho aqui, ó, de negação. A hipóxia é quando há a diminuição da quantidade de oxigênio. Geralmente, depois de uma hipóxia, ocorre uma anóxia. Geralmente. Porque ainda no processo de hipóxia, a circulação sanguínea pode faltar e aí o quadro, né, de oxigenação da célula pode voltar ao normal. Tá? O que são os lisossomos? Qual é a função deles? Degradar partículas. Degradação, né, de substâncias, de proteínas, de partículas. Tá? O que são os ribossomos? São estruturas que produzem proteínas para as células. É isso? Exatamente, são organelas cuja função é a produção de proteínas, tá? E o retículo endoplasmático? Não fiz essa. O retículo endoplasmático, quando ele é rugoso, ele é associado aos ribossomos e ele também atua na produção de proteínas, tá? E aí a gente vai ter o retículo endoplasmático liso, que ele também tem a função aí de armazenamento, principalmente dos íons de cálcio, tá? Nós temos os macrófagos. O que são os macrófagos? São células fagocíticas capazes de englobar e destruir corpos estranhos. Muito bem, né? São células responsáveis pelo processo de fagocitose. Os macrófagos, eles são leucócitos, tá? Leucócitos, por sua vez, são glóbulos brancos que estão presentes, que fazem parte, são constituintes do nosso sangue. Então, o nosso sangue, ele vai ter dois grupos de células, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, tá? E as plaquetas. Bem, os glóbulos vermelhos são as hemácias, os glóbulos brancos são os leucócitos. E dentro dos leucócitos, eles ainda têm várias aí subdivisões.
Então, nós temos os leucócitos que são granulócitos e agranulócitos e por aí vai. O macrófago, né, ele é derivado de um leucócito que a gente chama de monócito, tá? Então, o monócito ele é um dos leucócitos, é um dos glóbulos brancos que continuam no sangue, que quando ele está aí na sua forma ativada, ele se transforma em macrófago. E aí, nessa forma de macrófago, ele tem a função de fagocitose. Então, ele fagocita partículas estranhas. Ele é responsável pela limpeza dos nossos tecidos. Então, quando uma célula entra, por exemplo, em apoptose, que ela forma lá vários corpos apoptóticos, são restos celulares, quem vai fazer a limpeza dessa sujeira toda são os macrófagos, tá? Bem, e a autólise, o que é? O que é a autólise? E vamos daqui a pouco. Vai mais cedo que que ela tem que ir para a faculdade. Componentes da célula que são degradados por enzimas dos lisossomos. Os lisossomos, né? Então, a autólise está relacionada com a liberação das enzimas lisossomais e a degradação das proteínas, das estruturas das células, provocada justamente pela presença dessas enzimas lisossomais agora no citoplasma, tá? Antes, essas enzimas lisossomais estavam presas aí dentro dos lisossomos. Agora, os lisossomos, eles liberaram essas enzimas para o citoplasma e aí essas enzimas estão digerindo tudo, tá? Então, cite duas características macroscópicas que podem ser observadas na necrose. Das que eu falei várias, né? Mas aí tem duas que a gente enfatizou bastante. Quais são essas características? Poderia ser a liquefação, professora? Pode ser a liquefação. E o que é a liquefação? A liquefação, tá, o que é? Tipo um fluido, semifluido, líquido. Tá. E esse líquido semifluido, ele tá onde? O que ele é? Sei não. Você vai ter um tecido, né, um órgão, geralmente um órgão sólido, e a área em que foi necrosada, ela começa a ter esse aspecto de liquefeito, tá? Então, ele começa a ter esse aspecto de como se fosse um líquido. Aquela região necrosada fica mais viscosa, tá? Então, isso é um tipo de necrose. Outro tipo de alteração macroscópica que a gente viu foram as mudanças de cor. E aí nós vimos no caso das isquemias, né? Nós temos aí na verdade, um infarto, né? Nós temos um infarto branco e nós temos um infarto vermelho. O infarto branco é quando ocorre a obstrução, tá? Do vaso, então o sangue ele não consegue mais passar por dentro daquele vaso e eu tenho uma área comprometida, uma área de tecido ali comprometida, que é justamente a área que iria estar recebendo o suprimento sanguíneo vindo desse vaso. Essa é um tipo de infarto branco, que ocorre, por exemplo, no pâncreas. Foi isso que eu mostrei para vocês. Bem, nós também podemos ter um tipo de infarto hemorrágico. E aí, ele é hemorrágico, e aí vocês têm que lembrar da palavra. Hemorragia é o quê? Derramamento de sangue, tá? Então, se está derramando sangue, é porque o vaso ele foi rompido, foi quebrado, foi lesado. Geralmente isso acontece em algum processo em que ocorreu alguma pancada ou em algum processo em que ocorreu alguma ulceração, que aí ocorreu o acometimento, né, o desgaste ali do endotélio, e aí o sangue, por algum motivo, ele começa a vazar. E aí, se aquele vaso ele foi rompido, ele foi lesado, e o sangue ele agora está se espalhando pela região adjacente,
esse é o dito infarto hemorrágico, porque as células que estavam dependendo daquele vaso para receber o suprimento sanguíneo, elas não vão mais receber, porque o sangue está sendo todo derramado, né? Então elas vão ficar ali sofrendo, tá? Da mesma forma, tá? Com uma falta de nutrientes, com uma falta de oxigênio. Só que, como característica macroscópica, a gente vai observar que naquela região, aquele tecido ele ficou, né, todo vermelho. E aí a gente diz que ali ocorreu um infarto hemorrágico, tá? Então, são características que a gente observa macroscopicamente. Outra característica é o aumento, o inchaço do órgão, tá? Geralmente a gente observa isso no infarto branco, tá? E aí o órgão ele tende a aumentar de peso e aumentar de volume. Bem, outra coisa, a terceira questão, na verdade, né? Durante o processo de necrose é possível observar as alterações no núcleo. Quais alterações que a gente observa no núcleo? Pequenose, não sei falar isso não. Carió. Carioteca, É, tudo bem. isso, E o outro é o cariólise. cariólise, né? Beleza. O que acontece em cada uma delas? Na primeira, ocorre a diminuição do tamanho, porque o nosso DNA fica condensado, tá certo? Aí no segundo, o fragmento, e no terceiro, esse núcleo desaparece por conta de uma quebra da carioteca. Quebra da Foi o que eu, carioteca. Tá. foi o que eu escrevi. Não, tudo bem. A carioteca ela vai sumindo, né? Ela é degradada. Tá? É uma quebra, não deixa de ser, tá? Mas ela vai sendo ali desgastada até ela sumir completamente. A carioteca ela tem uma composição bioquímica bem semelhante à membrana plasmática, tá? Que é justamente fosfolipídio. Então, se eu tenho ali a presença de enzimas lisossomais, a carioteca ela também vai ser danificada com isso. E isso vai expor o DNA, que também vai ser degradado, porque uma das enzimas dos lisossomos são nucleases. E toda nuclease degrada o quê? O núcleo, tá? Então, quarta questão. Cite duas alterações citoplasmáticas que ocorrem no citoplasma da célula. Que alterações são essas? Essa eu não consegui fazer, não. Tá. As alterações que ocorrem no citoplasma da célula a célula ela vai se tornando mais ácida, vai se tornando acidófila, tá? Por quê? Porque eu tenho aí a diminuição substancial, a degradação de proteínas, tá? O ribossomo ele deixa de sintetizar proteínas e as proteínas e RNAs que são, né, produzidos dentro da célula ou que estão dentro da célula, eles acabam sendo degradados. E isso vai aumentando a citofilia, a célula vai aumentando, a célula vai ficando mais ácida. Outra coisa que vai acontecendo dentro da célula, deixa eu botar aqui no número, é a perda de contorno celular, tá? Então, olha só, as alterações na célula, a gente vai ter, tá aqui, ó, o aumento da acidofilia citoplasmática, por conta da desnaturação das proteínas. Então, as proteínas elas vão se desnaturando, vão perdendo as suas funções, e isso vai provocando o aumento aí da acidofilia na célula. O citoplasma vai ficando mais ácido, tá? Só que como as proteínas elas vão se desnaturando, cadê? Só que como as proteínas elas vão se desnaturando e muitas das nossas organelas são formadas de proteínas,
as organelas começam também a sofrer, porque as organelas também começam a ter rupturas, quebras, tá? Porque a proteína que formava aquela organela, né, está sendo desnaturada. Então, a organela também começa, né, entra aí nesse processo de destruição. E aí nós temos como exemplo, por exemplo, as mitocôndrias e o retículo endoplasmático, tá? E aí outra coisa que ocorre dentro da célula é uma homogeneização. O que é isso? Olha, tudo dentro da célula vai sendo digerido por enzimas do citoplasma. Aí começa tudo a se degradar e tudo vai virando uma coisa só, vai se homogeneizando. Então, quando você olha microscopicamente, você não consegue mais identificar nenhuma estrutura dentro da célula, porque ali está uma grande sopa, tá? Que ali tem proteína coagulada, né? Tem DNA que foi coagulado, não tem mais núcleo, então está uma coisa só, tá? Outra coisa que a gente vê é justamente a ruptura da membrana celular. E aí, quando a gente observa isso na lâmina, você não consegue mais identificar contorno celular. Então, eu não sei se vocês já foram para o laboratório, tiveram aula de microscopia e já viram células no microscópio. Possivelmente já. E quando a gente observa uma célula no microscópio, a gente vê que essas células, elas têm um contorno, tá? Elas têm uma delimitação. E essa delimitação é justamente por conta da membrana plasmática. Se a gente não tem uma delimitação dentro da célula, se a célula não está mais delimitada, é porque ela provavelmente perdeu a sua membrana celular. Você não consegue mais enxergar onde é que a célula começa, onde é que a célula termina, onde é que começa a célula vizinha. Então, quando o tecido está nesse processo, é porque a gente já teve perda de membrana celular, tá? E isso daí é a nossa última questão, né? Certo? Ah, tá. E a diferença entre apoptose e necrose, quais são? Qual é a diferença entre necrose Ah, e sim. a primeira? Eu escrevi na necrose que é a morte de um conjunto de célula sempre patológica se inicia em uma célula e se propaga, causando morte tecidual. Uma coisa, né? Na necrose, ela vai começar ela começa numa célula, como você falou, né? Ela começa numa célula e ela se espalha para as outras células, tá? Ou ela pode começar em várias células de uma só vez. No caso, por exemplo, de isquemia, do AVC, por exemplo, quando a gente tem a interrupção, né, do fluxo de sangue em um determinado ponto, né, que o sangue ele não passa mais para irrigar aquele tecido, não é só uma única célula que começa a sofrer, é o tecido todo que vai começando a sofrer. Então, a necrose ela pode acontecer em uma única célula e se espalhar para o tecido, mas ela também pode acontecer num grupo de células que vão compor aquele tecido, tá? Como no caso das isquemias que a gente viu aqui, naquele slide que tem lá falando sobre o AVC, tá? Entendi. Entendeu? Então, Uhum. um ponto que vocês têm que focar, a necrose, ela sempre vai ser a nível de destruição tecidual. Então, a necrose, ela sempre vai ser tecidual, tá? Por mais que às vezes só aconteça em uma, mas ela vai se espalhar para outra. Tá? Isso quando ela não acontece em várias células ao mesmo tempo. Mas ela sempre vai ser a nível tecidual. E sempre é um processo patológico. No caso da apoptose, ela é um processo que ela pode ser ora patológico, ora fisiológico, tá? Então, como é que ela é um processo fisiológico? Quando, por exemplo, no desenvolvimento embrionário, em que para a gente poder ter a perfeita fusão aqui das prateleiras palatinas, que futuramente vai dar origem ao céu da boca, para esse céu da boca ele poder ser fundido, eu preciso ter a morte das células que compõem essa borda de cada uma das prateleiras. Então, só depois que eu tenho a morte dessas células, é que essas células elas conseguem, né,
é que as duas prateleiras elas conseguem se fundir. E se a gente colocar agora, nesse momento, a nossa língua atrás dos nossos dentes incisivos e puxar para trás, né, até o máximo que a gente puder no sentido da nossa garganta, a gente vai ver que existe uma linha, que é justamente essa linha onde aconteceu a fusão das duas prateleiras. E aí, para que ocorresse essa fusão, a gente teve aí os processos de apoptose acontecendo. Tá? Apoptose, na verdade, nesse processo a gente tem envolvido os processos de apoptose, e nesse caso é fisiológico, tá? A gente tem aí o envolvimento, por exemplo, de migração celular, que não vem o caso a gente estudar aqui agora, de proliferação celular, e a gente viu nas aulas de crescimento celular que as células elas se proliferam, aumentando o número de células, e esse é um processo chamado de hipertrofia ou hiperplasia, a proliferação celular. Plasia? Lembram? Hiperplasia, tá? Se aumenta o número de células, eu tenho um processo de hiperplasia. Então, a hiperplasia está relacionada com a proliferação do número de células, o aumento do número de células, e esse processo ocorre para que ocorra a fusão das prateleiras palatinas, tá? Então, basicamente é isso. Então, a apoptose está relacionada com processos tanto fisiológicos, como esse que eu expliquei para vocês, como também processos patológicos, tá? E aí a gente vai ter alguns processos patológicos que envolvem a apoptose, como, por exemplo, se não me engano, pessoas que têm leishmaniose. A leishmaniose, parasita da leishmania, quando ele entra dentro das células, ele infecta os macrófagos, que são as células responsáveis pelo processo de fagocitose. Então, eles se permitem ser fagocitados pelos macrófagos, porque os macrófagos, eles têm dentro dos lisossomos dos macrófagos, tem enzimas específicas que, ao invés de matar o agente que causa a leishmania, ele, na verdade, vai ativar a leishmaniose para o próximo, vai ativar esse agente etiológico para que ele seja maturado, vai ativar um processo de maturação desse agente etiológico. Acho que eu vou começar a trazer esses exemplos para vocês em esquemas na próxima aula. E aí, o que acontece? A leishmania, dentro do macrófago, esse agente etiológico da leishmania, ao invés de ele morrer dentro das vesículas de lisossomos, eles vão, na verdade, se multiplicar. E vai chegar um momento em que a célula ela não aguenta. E aí ela acaba entrando em apoptose, ela acaba explodindo. Isso é um processo patológico, tá? Isso é um processo patológico que envolve aqui morte celular, tá bom? Então, pessoal, eu acho que por hoje é só, já são 11 horas, já deu o horário. Eu espero que eu tenha sido clara aqui nesses conceitos, tá bom? E aí eu já vou postar esses vídeos na plataforma e assim que eu postar, eu falo aqui para vocês pelo celular, aviso para a Ingrid falar para vocês, tá bom? Tá certo, professora. Obrigada. Bom, então, gente, bons estudos. E aí, na próxima aula, eu falo com a Ingrid, mas eu acho que na próxima aula já seria interessante a gente vir para cá, no sistema. Na verdade, aguardem a minha conversa com a Gislene, tá? E aí, qualquer coisa, na próxima aula, a gente já tem uma aula prática, tá bom? Tá certo. Vejam os jalecos de vocês, tá? Tá bom. Se for para ter aula, se for para vir para cá, tragam sempre os jalecos. Tá bom? Beijo. Tá, professora. Até Tchau. mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.